Bom, esse é o segundo vídeo que eu vou falar a respeito da psicopatia, tá? O psicopata, o que que ele quer? Ele quer status, ele quer poder, ele quer diversão. É o objetivo dele, tá? Como que você pode identificar? Gente, é muito difícil, porque a sedução deles é algo assim gritante, tá? Os psicopatas, eles têm uma forma de te seduzir. Como? Ele é observador. Então ele vai começar te tratando como uma princesa, tá? Os psicopatas, normalmente, não é regra geral, tá? Mas a grande maioria, eles são manipuladores. Sim, tem vários vídeos que eu fiz sobre manipulação, manipulação no relacionamento, manipuladores no trabalho. Vou deixar depois aqui, se alguém se interessar em continuar vendo sobre isso. Então, eles começam endeusando você, tá? É a manipulação do psicopata. Ele te endeusou. Você caiu na rede. Ferrou. Para não falar outra palavra. Aí ele começa a trabalhar você no psicológico. Você não precisa dos teus amigos, você não precisa da família. Ele vai te isolando, porque ele quer você como uma marionete, um bonequinho. Aí ele consegue o que ele quer. Mas o que, que ele ganha com isso? Poder, diversão. Quando termina um relacionamento com um psicopata, olha, teve um, eu não me lembro quem que foi, eu sei que foi um americano, que ele foi pego e ele havia matado várias pessoas. Só que ele acabou se envolvendo e matou alguém de uma família de traficantes, tá? E lá eles são muito unidos, Estados Unidos, bom, enfim. E os policiais disseram para ele: ou você confessa tudo, porque você foi ameaçado. Sabe o poderoso chefão? Você matou alguém da minha família, eu vou matar da sua? Ele era de uma gangue, havia uma outra gangue que ele fez alguma coisa. E o policial disse para ele, quando ele estava na cadeia, ele falou: eles estão ameaçando matar teu filho. Ele falou: não faz mal, eu faço outro. Para vocês verem a falta de empatia, a falta de amor. Tá, estamos falando de um nível mais hard. Vamos falar do nível mais leve, mais moderado. Nós convivemos com psicopata o tempo todo, gente. A psicopatia não é necessariamente alguém perverso que vai torturar, que vai matar, que vai sequestrar. Não. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que dane-se, eu trabalho num determinado lugar e eu tirei o dinheiro que ia ser mandado para o hospital do câncer. Não, mas eles não precisam, esse dinheiro para mim vai ser melhor. Isso é uma psicopatia. É você não ter a empatia. Você está prejudicando uma pessoa, um grupo de pessoas, um grupo de deficientes, um grupo de hospitalizados, seja o que for. Eles põem a cabeça no travesseiro e dormem como se nada fosse, como se não houvesse o amanhã. Existem algumas profissões em que se encontram psicopatas, tá? Por exemplo, não são todos, tá? Vou deixar bem claro, não são todos. Mas na política, CEO de grandes empresas, cirurgiões. Porque você imagina, alguém fala assim, você precisa cortar aquela criança, mas eu sei que é filho de um amigo. Ele fala, tá bom, dá o bisturi. Ele não tem essa coisa de, ai meu Deus. Não, ele não tem, ele vai, ele faz. Mas são ótimos cirurgiões. Tem um pesquisador, James, gente, eu não vou lembrar o nome dele, nem escrevi. Esse cientista, esse pesquisador, ele estava mapeando alguns cérebros para ver sobre como que era. Então, ele mapeava o funcionamento do cérebro, sabe aquelas fotos que você vê com cores, atividade, não sei o quê? E ele estava com uma série de fotos, vamos dizer assim,
com vários tipos de transtornos. E um colega dele falou: a gente precisa pegar um cérebro normal para fazer um comparativo. Só que tinha um detalhe: nenhum cérebro estava identificado para ele não ser contaminado, porque tinha de presidiários, tinha de assassinos, tinha. Enfim, foi feito o mapeamento dele, foi colocado ali naquela pilha, ele continuou a pesquisa. Aí, uma determinada hora, ele olhou, ele chamou o colega, ele falou: cara, olha esse cérebro. Eu nunca vi um psicopata desse jeito. Não tinha nem atrofiado aquela área. Não, era inexistente aquela área do cérebro, da empatia, das culpas, das emoções. E ele ficou fascinado com aquele cérebro. E todos eles eram numerados. Aí eles foram ver o cérebro dele. Esse cientista, esse é James alguma coisa, gente, não me lembro. Depois eu vou dar uma olhada, eu deixo na descrição o nome desse cientista, tá? Tem vários vídeos dele, várias reportagens. E ele ligou para a família: vocês nunca perceberam? A gente te achava meio louco, meio maluco, mas normal. Então, de todos os cérebros que ele estudou, o pior de um transtorno era o dele. E ele era uma pessoa que tinha uma vida normal, de uma família normal, nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário, ele estava fazendo um estudo para ajudar a humanidade. O que acontece? Uma criança com psicopatia nasce numa família que dá bons estudos, que dá amor. Ele pode viver uma vida normal sem ter nada, sem apresentar nenhum comportamento estranho. Uma outra criança também nasce numa família normal. Quantas coisas que a gente ouve. Nossa, a própria Suzane, né, gente, que tinha uma vida boa, com pais que davam tudo para ela, e no fim ela acabou fazendo o que ela fez. Como pode existir uma criança que nasce com esse transtorno numa família de traficantes ou de pessoas más, de índole má, e se torna... Essa criança, se tiver numa comunidade, que tiver pessoas que estão liderando, quando ele crescer, ele vai liderar. Pode ter certeza, tá? Porque o psicopata, ele é um líder. Ele vai em busca do poder, ele quer o poder, ele se sente Deus, tá? Como é que você pode identificar um psicopata? Como eu disse no outro vídeo, no primeiro sobre psicopatia, eles são sedutores, vai ser muito difícil você identificar. Se você está começando um relacionamento, se você está com uma pulguinha, gente, segue a intuição. Intuição é batata. Vai buscar história pregressa. Dá uma olhada nas redes sociais. Normalmente, eles não têm rede social. Se tem, é mostrando muito status. Se você está começando um relacionamento e você tem acesso à família, busque saber como que ele era na infância. Maltrato com animais, maltrato com os irmãos. Tem um filme bacana. Vocês sabem que eu gosto de falar de filme, né? Precisamos falar de Kevin. Ele não é baseado em fato real, mas ele é baseado em ocorrências desse tipo de coisa. Uma família bacana, uma família legal, mas ele acabou... Gente, esse filme é maravilhoso. Precisamos falar sobre Kevin. Então, ele teve tudo isso, mas ele acabou se mostrando um psicopata, um psicopático, sei lá se existe esse termo. Que mais que eu coloquei aqui? Narcisista. Sim, os psicopatas, eles têm esse traço narcisista. Entenda bem. Existe como se fosse a árvore, né, que é a psicopatia, mas existem as ramificações. Então, eles são narcisistas,
eles são manipuladores. Aí pode ter uma série de outras coisas, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre o que é o narcisista. Aliás, não é um vídeo, é um shorts. Vou deixar depois que eu conto a história do Narciso. Eles se acham, eles são os melhores, eles são os poderosos. Então, às vezes, acontece alguma coisa que parece que ele está triste. Por dentro, ele está falando assim, ai, como você é tola. Eu estou me fazendo de vítima para depois atacar. Quando você se envolve com um narcisista, com um psicopata, tirando o serial killer que acaba matando, esquartejando, enfim. Quando você se envolve com um psicopata num nível médio ou leve, e você tá ali, eu já atendi casos, tá, gente, de pessoas assim, que foi assim maravilhoso, porque eu tive a chance de conversar com esses psicopatas, tá? Casos bem leves, não fazem mal a ninguém, entre aspas. Eles subjugam a pessoa, eles subjugam os companheiros, eles fazem uma lavagem cerebral, eles destroem o psicológico da pessoa, e a pessoa não vai percebendo porque é uma forma muito, muito sutil. Isso daí eu falo muito nos vídeos que eu falei dos manipuladores. Então, para você realmente identificar, eu só posso falar uma coisa: não se afastem dos seus amigos, não se afastem dos seus familiares. Eles estão de fora vendo o que está acontecendo dentro ali naquele turbilhão que você está. Comece a escutar as outras pessoas. Se você vive esse tipo de relação que você só escuta o seu mestre, é bom você rever no que você está se metendo, nas coisas que estão acontecendo com você. A gente vai se anulando, vai se deixando de lado. Então, procurem ajuda, né? Que não precisa necessariamente ser profissional. Comece se avaliando. Comece vendo o que você está sentindo. Se essa pessoa que você está convivendo, seja no trabalho, seja numa relação familiar, seja no que for, observe seus filhos. Isso é muito importante. Não quero me estender, depois eu vou fazer outro vídeo. Já teve algumas perguntas da semana passada. Vou pegar essas perguntas para a gente finalizar esse tema. Cuidado com os psicopatas, ele está na nossa volta.